E vamos começar a próxima palestra com o José Godoy, que é o coordenador do Comitê Nacional Brasileiro da Incunsa e coordenador da CCE da ABNT do Açúcar. Ele vai falar sobre a implementação da ISO 17025 no contexto das operações portuárias e da exportação de açúcar. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde o pessoal que está me ouvindo no link. Gostaria de agradecer, Ângela, pelo convite, né, pelo suporte que a Hexa deu para eu estar aqui. Obrigado. Obrigado também ao pessoal da associação, ao Eduardo. Obrigado, pessoal lá do apoio. Me ajudou a mudar a minha transparência aqui, né? Muito bem. A Ângela pediu para eu falar sobre a questão da acreditação de laboratório segundo a ISO 17025. Muito bem. Mas antes, eu gostaria de falar sobre a Consulab. É uma empresa de consultoria especializada no processo de medição, especializada em realizar, né, em treinar o pessoal, desenvolver metodologias e apoiar as usinas, os laboratórios que fazem análise de açúcar. Até o nosso lema da nossa empresa é garantindo a qualidade na medição, né? Ao seu lado, apoiando a qualidade da medição. Muito bem. Você, na apresentação ali, né, do nosso encontro, você coloca a cana-de-açúcar e coloca o navio, né? Então, o nosso trabalho começa na cana-de-açúcar. A qualidade da a cana-de-açúcar hoje no Brasil ela é paga por um preço base, que é formado através, né, que é medido através das técnicas que são desenvolvidas pelo Consecana. O Consecana é um conselho que é formado pelos produtores de cana e pela Única. A Única é a Associação das Usinas, né, a quem eu presto serviço. Então, eu atuo na Única como consultor nessa área, e nós atuamos nas usinas, no processo de produção e na medição do produto, né, da qualidade final. Nós formamos classificadores, é um trabalho que é de apoio ao MAPA, né? Até o Pedro disse que eu ia comentar sobre a IN 47, né? Para colocar a IN 47 em uso, há necessidade de você ter classificadores. Isso é muito comum na soja, né? No açúcar, a gente começou em 2018. Não é muito antigo isso, não é recente, né? Então, nós fazemos esse trabalho. Antes de eu falar aqui da norma, eu vou iniciar falando da questão da qualidade e a qualidade da cana. Quando as usinas recebem a cana, ela é amostrada, existe um sistema de amostragem, existe um programa de amostragem que garante a representatividade. Essa cana é analisada pelo laboratório, faz a análise da cana, mede a quantidade de açúcar disponível na cana, que nós chamamos de ATR, que são os açúcares totais recuperáveis, seja em açúcar, seja em álcool, e o preço da cana, ele demanda essa medição da qualidade, por quê? A quantidade de açúcar está associada à quantidade de etanol e açúcar que é vendido no mercado interno e no mercado externo. O preço da cana varia conforme varia a quantidade de produto vendido e o preço desse produto que foi praticado no mercado. O ponto é o seguinte: a qualidade da cana varia, ela oscila. Por quê? Clima, como foi mostrado aqui, né, varia, então a qualidade da cana varia. Mas tem uma coisa que essa qualidade ela é medida, ela não é conhecida, ela é medida. A medição é o processo de tentar chegar no valor verdadeiro através da utilização de sistemas de medição. E essa medição é um processo. Então, tanto o produto varia, quanto o processo de medição varia. Os dois juntos resultam em uma variação
final da qualidade do produto que é, né, colocado lá no certificado para a cana ser paga, né? Ser paga. Muito bem. Isso acontece com todos os processos de medição. O açúcar é a mesma coisa. Você tem a variação da qualidade do produto que depende da usina. Lá você não colocou a fotinho da usina, mas, né, entre a cana e o navio tem a usina, né? Então, a cana está entrando, sendo processada e produzindo açúcar. A qualidade do açúcar varia. Mas todos os processos de medição que são executados nos laboratórios também variam. Então, você tem sempre um somatório de variação do produto e variação do processo de medição. É aqui que a gente entra, né? A Ângela pediu, então, o seguinte, a implementação da 17.025 no contexto das operações portuárias. Isso não é novidade para supervisoras, né? A maior parte das supervisoras, como o Pedro falou, ou são acreditadas ou estão em processo. Mas uma coisa que mudou da versão da norma de 2005 para 2017 leva em consideração a amostragem. Esse é um ponto importante que está associado à dificuldade que o Francisco estava falando, né? E as questões que o Pedro também trouxe. Bom, então aqui, ó, o que é a 17.025? Ela é uma norma internacional aplicada a laboratório. Então, o que nós estamos falando aqui é a acreditação do serviço de laboratório. Muito bem. Ela estabelece os requisitos para competência, ou seja, capacidade técnica de produzir resultados confiáveis, né? A imparcialidade, e aqui a norma, na versão nova, ela coloca uma importância, um peso muito grande nessa questão da imparcialidade. Por quê? O laboratório tem que garantir que ele não está sofrendo pressão, né? E sofrendo interferência no seu trabalho, né? E garantindo a operação consistente dos processos que são executados na rotina analítica. E o objetivo é garantir a precisão. A precisão está associada aos limites de reprodutibilidade dos laboratórios. Portanto, é importante que os laboratórios participem de programas interlaboratoriais e demonstrem essa capacidade, né? O produto que o laboratório produz é um resultado analítico. A qualidade desse produto está representado no grau de incerteza da medição. Muito bem. Então, a norma, ela trata dessa questão da precisão e da confiabilidade dos seus resultados de calibração e ensaio. Por quê? Não estou falando somente de calibração, de ensaio, porque essa norma também se aplica aos processos de calibração. Muito bem. Então, por que a norma é importante, né? Ela é vital, por quê? Ela aumenta a credibilidade dos laboratórios que prestam serviço para os seus clientes, no sentido de que, desde que o laboratório ele passa por um processo de auditoria, existe uma terceira entidade que continuamente, né, observa, mensura e reporta a qualidade daquele sistema através da sua acreditação. Então, a conformidade, quando o laboratório é acreditado, ele passa a demonstrar que ele trabalha com qualidade, tem proficiência técnica e, mais ainda, que ele adota rigor científico. O rigor científico está associado
aos conceitos metrológicos que são aplicados. Porque o processo de acreditação exige que o pessoal tenha capacidade e tenha conhecimento metrológico. Isso é evidenciado através dos programas, né, de auditoria contínua. Eu pedi para incluir esse slide porque um tema importante, e até foi falado tanto pelo Fernando. Fernando mostrou uma caravela aqui, né? A ISO 17025, ela começou a partir do Guia 25, que foi iniciado em 77. A primeira versão do Guia 25 começou em 77. Passou por uma revisão em 82. Eu comecei a trabalhar em 84. E aí, naquela época, esse programa de qualidade dos laboratórios, ainda não existia acreditação, mas o objetivo era enquadrar processo analítico segundo esse guia. A norma, em 99, ela passou a ser tratada como ISO, né? Ela entrou no programa de certificação e ela se consolidou seguindo os mesmos critérios da ISO 9000. Em 2005, com esse alinhamento com a ISO 9000, passou a se ter uma etapa de acreditação do sistema de gestão e do sistema técnico. Já em 2017, na versão atual, passou-se a ter uma abordagem de risco, que é o que foi até citado aqui, né? Muito bem. Olha, ela tem essa cara, essa estrutura, e um ponto importante que eu gostaria de salientar é a questão da imparcialidade e da confiabilidade. A confiabilidade está tanto no critério de confidencialidade, em que você protege o seu cliente, não expõe, né, informações sobre ele, mas que você garante, além dessa confidencialidade, toda uma estrutura técnica, uma estrutura administrativa que garante a conformidade, né, dos seus resultados com as normas que são utilizadas. Muito bem. As principais mudanças que aconteceram, e isso é importante, então, mudou um foco em risco e desempenho do laboratório, uma flexibilidade documental. Foi falado pelo Fernando sobre a questão da IA, mas aconteceu uma liberdade maior agora para usar sistemas digitais, ao invés de muitos papéis, né? Muitos manuais. A definição de laboratório ficou muito, vamos dizer assim, muito clara, né? O que é o laboratório e qual é o seu papel. Outro item, a nova estrutura de 4 a 8, que foi mudado, a gestão passou a ser considerada como último item da norma, e ela tem uma visão de ponta a ponta, desde o recebimento da amostra até a emissão do laudo. Outra coisa, quanto às regras de decisão. Uma coisa que não existia na norma é: o laboratório pode auxiliar na regra de decisão? O produto está fora ou dentro da especificação? Pode, desde que ele utilize algum critério. E aí, como recomendação, existe o critério da banda. O critério da banda ele pode ser encontrado, eu coloco aqui no rodapé, essa referência de Euraquem CITAC, que trata de você usar os limites de reprodutibilidade para definir qual é o valor que o produto deveria ser considerado não conforme. Outra coisa, a questão da rastreabilidade, né? A demonstração da cadeia
ao Sistema Internacional de Medição. Maior peso nas calibrações e, principalmente, a exigência do uso de materiais de referência. Isso é um ponto importante. A questão da amostragem e certeza. E aí eu entro na questão que eu acho que talvez seja mais ligação e mais importância aqui, né? A norma diz o seguinte, que você pode, né, pode ter acreditação em relação ao processo de medição, ao processo de calibração e, se possível e necessário, processo de amostragem. Então, até então, né, muitos laboratórios obtêm acreditação de ensaio, mas não inclui a amostragem. Você pode ter um laboratório recebendo a amostra, fazendo análise da amostra, mas você não é responsável pela representatividade daquela amostra em relação à população. A norma diz o seguinte, né? Ela dá mais ênfase na amostragem e na sua contribuição à incerteza. Até faço uma reflexão, né? Os acreditados hoje levam em consideração isso. Ao expressar a incerteza, medem o impacto da amostragem e o impacto do ensaio. A norma pede que você avalie qual é o impacto da variação causada pelo processo de amostragem, né, e que combine com o processo de medição na expressão do resultado. Talvez esse seja um dos pontos mais críticos, além do item 4. A outra coisa, com relação a dados ITI, né, um maior controle em relação à integridade dos dados. Eu acho que foi o Fernando também que falou sobre isso. Por quê? Porque essa integridade dos dados permite que você faça a rastreabilidade. Se alguém pegar um certificado e aquele certificado tiver o selo do Inmetro, aquele laboratório está representando a entidade a qual ele fez referência. Então, se ele pegar aquele certificado e voltar atrás no processo, ele pode confirmar se aquele resultado foi de fato produzido. Não foi inventado, foi produzido. A rastreabilidade garante isso. Outro ponto, no caso do item 8, como eu falei, existem as duas opções. Se você for certificado ISO 9000, você pode adotar a parte do sistema acreditado pela ISO 9000 e trabalhar somente a parte técnica na 17025. Então, essas são as mudanças. Então, para a 17025, o que é o laboratório? Então, o laboratório é uma organização que realiza uma ou mais das seguintes atividades. Essas 3 atividades. Ensaio, calibração e amostragem. Então, uma mensagem aqui importante, que a gente, quando lê essa norma, é que quando for necessário ou quando for demandado, que essa fase, essa etapa da amostragem entre no processo de calibração. E aqui é um ponto crítico, até que eu gostaria de conversar com vocês, né? Porque é levado em conta isso. E aí, se você entrar com essa etapa de amostragem, aí vem as dificuldades. Né? Porque você vai ser auditado, por exemplo, no processo de amostragem que você descreveu. Mas você tem que ter garantia que você tem capacidade de fazer aquilo. Se você não tem acesso à amostra, ou tem acesso à amostra a cada meia hora, ou não pode subir para tirar quanto a amostra for necessário, que seja representativa do lote, então você não consegue. Então aqui é um ponto crítico para a acreditação de laboratório que opera como supervisora. Na usina, e aí a Ângela sempre me pergunta, mas Godoy,
Não faz sentido que a usina tenha acreditação? Seria maravilhoso que todos os laboratórios tivessem acreditação. Mas a acreditação é um processo, principalmente para quem vende o serviço de certificação de produto. A usina não certifica o produto dela. Se ela fosse embarcar o produto e certificar, faria sentido. Mas nada impede que ela utilize todo o rigor da norma para garantir a qualidade da medição, né? Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Muito bem. Então, a norma ela requer que o laboratório planeje e implemente ações para abordar riscos e oportunidades. Então, quando você está construindo lá o sistema de gestão agora, você precisa fazer um mapeamento de risco. E eu entendo que esse mapeamento de risco, pelos pontos críticos que foram colocados aqui, o ponto da amostragem, né, a questão da amostragem, é um grande item de risco. Porque, como eu falei, o resultado analítico ele depende da variação do produto, mas ele depende da variação do ensaio. Só que aqui entra também a variação da amostragem. E isso precisa ser levado em conta. E para isso você tem que ter acesso à amostragem representativa. Muito bem. Essa abordagem de risco estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos, como é o que você citou, Francisco. Tem lá o produto está certificado e tem insolúveis acima do limite. Esses são riscos, né, que estão associados ao processo de amostragem. Mas, então, um ponto que é colocado lá na norma é que o laboratório é responsável por decidir quais os riscos e oportunidades que necessitam ser melhorados, né? Quais são os pontos que precisam ser melhorados. Isso demanda uma análise crítica do sistema, né, de detectar quais são os pontos de risco. A norma, na versão 2005, não tinha isso. Muito bem. Ainda, a 17.025, e sua acreditação, né, considera que esse documento facilita a cooperação entre laboratórios e organismos. Entre laboratórios, a questão é que, quando um laboratório vai ser contratado, essa acreditação é um diferencial, né? Se você tiver um conjunto, a acreditação eleva o nível de qualidade a tal ponto que você tem um critério assim, impactante na seleção de fornecimento desse serviço de medição, né? Ele também auxilia no intercâmbio de informações e experiência. O pessoal que pega lá um certificado de análise no exterior e vê que ele é acreditado, porque a acreditação ela passa por um sistema de reconhecimento entre países, dentro dos sistemas de medição nacionais. Isso facilita a credibilidade, né, da qualidade que foi colocada ali naquele certificado. E ele também ajuda na harmonização dos procedimentos que são usados para a medição. Porque cada acreditação ela tem escopo definido. Por exemplo, meu laboratório pode ter um escopo acreditado para Coriunza. Só isso, mas está lá que ele é acreditado só para esse parâmetro. E o método utilizado é referendado lá no sistema de acreditação, né? Ele é aplicado a qualquer tamanho de laboratório, pequeno, grande, não tem diferença. E a aceitação, como eu falei, entre países é facilitada por por esse mecanismo de reconhecimento entre os organismos acreditadores. No nosso caso, o Inmetro é o nosso organismo acreditador. Aqui, ó, o Francisco falou das medições.
A norma funciona mais ou menos assim. Métodos padronizados demonstram a qualidade do açúcar. Então, são esses os métodos que nós utilizamos e que são usados nos contratos para certificação. A acreditação, ela teria quase que o mesmo papel de um método, mas que garante a competência do laboratório. Então, você executa aqueles procedimentos analíticos, mas tem a acreditação por conta de que o seu sistema gerencial e técnico está acreditado, segundo essa norma. Então, de fato, né, as normas da ICUNZA, elas garantem a harmonização de um método padrão. A norma ISO 17025 garante a harmonização dos reconhecimentos de capacitação técnica dos laboratórios. Também aqui aumenta a confiança nos resultados, né? Tanto nacional como internacionalmente, facilita a cooperação entre laboratórios e órgãos. Por exemplo, nós temos aqui o Ministério da Agricultura, né? Um laboratório que esteja acreditado tem um reconhecimento quando, por exemplo, ele vai ser um laboratório de classificação. Isso dá essa capacidade, né? E reduz a necessidade de testes, retestes e assim por diante, porque gasta-se muito com a falta de confiança em medição. Por fim, o último slide veja bem se eu abordei bastante a sua preocupação, né? Cada laudo vira um laudo auditado. E é um ato. Se você pegar um laudo, ele tem um número, ele tem um código, você pode voltar atrás, confirmar se aqueles ensaios foram realizados de fato. Então, isso demonstra competência, rastreabilidade e, o principal, a incerteza declarada. Nenhum resultado de medição tem valor se não tiver uma incerteza declarada. O resultado de medição ele é composto pelo valor verdadeiro e por um erro. Não existe medição que não tenha erro. O valor verdadeiro nunca vamos conhecer. Está no mundo das ideias, não vamos conhecer. O que a gente pode fazer é gerenciar o tamanho do nosso erro. E o gerenciamento do tamanho do nosso erro pode ser feito de forma sistemática quando você tem um laboratório, por exemplo, acreditado, seguindo os rigores metrológicos, inclusive uma metodologia normatizada. Muito bem. Sem acreditação, o certificado vira papel sem lastro. Isso é um fato. Terreno para compra e venda de certificados. Então, não é só a entrada de produtos com insolúveis no caminhão. Isso aqui também é fraude. Laboratórios podem vender certificados. A acreditação diminui muito esse risco. Esse uma das formas, né? E como mensagem final, ainda, as normas, elas podem estar associadas no processo de acreditação, como o Pedro, você falou, a 17.020, a 17.065 e a 21. Todas operando simultaneamente, vão garantir a acreditação, né, do resultado. Em relação a IN 47, eu queria dizer eu fiz meu projeto de mestrado, eu fiz uma revisão propondo para o mascavo, o açúcar mascavo, ele não está na legislação. Então, propor, né, que o mascavo seja um produto que tenha seus parâmetros de classificação e entre na IN 47.
Agora eu quero lembrar, a IN 47, ela é aplicável em 3 condições. Na importação de açúcar, na venda de açúcar na gôndola e no fornecimento de açúcar para o poder público. Fala da exportação. A IN 47 não trata da exportação. Ela trata do produto que é vendido ao comércio, consumidor direto, e trata lá do açúcar que é fornecido para as fábricas que processam açúcar. Só que para as fábricas que processam açúcar, ela não é aplicável. Ela é aplicável para essas 3 situações. Então, essa proposta que eu fiz foi para incluir o mascavo, e nós temos outras 3 propostas para incluir, inclusive o sistema de amostragem que não foi escrito para o açúcar, a análise de material... só está faltando mais um minutinho, já está acabando aqui. Partículas magnetizáveis exigem 1 quilo de amostra. E nós colocamos lá na regra, porque foi o setor que fez que construiu aquela regra, colocou 1 quilo para fazer todas as análises. Não dá. É preciso corrigir isso. 1 quilo para partículas magnetizáveis e 1 outro quilo para as demais análises. É uma mudança que tem que fazer, né? Então, eu só queria colocar esse ponto, porque pode ser que tem outras demandas que vocês podem, né, solicitar para fazer esse ajuste. E aí, ó, o Fernando está lá no fundo, né? Além do nosso encaminhamento, isso também poderia ser levado para ele lá, considerando que toda aquela regra de amostragem que está lá, ela migrou de outras normas. Eu acho que de grãos, que veio para cá, né? Que migrou para a norma. Muito bem. Então, para concluir, ó, imparcialidade, recursos, métodos válidos, amostragem e manuseio, registros técnicos, incerteza, validade contínua, regras de decisão e dados. Esses são os principais pontos da norma que garantem que, se você acredita e é auditado, esses são os meios pelos quais você demonstra que o laboratório tem capacidade, né? E para concluir, então, a amostragem é medição. A amostragem faz parte da medição. Eu acho que isso é um ponto que talvez fosse de ligação entre o que a gente falou aqui, né? Se a amostra não representa o lote, nenhum método salva o resultado. Pode fazer o método muito bem feito, mas se a amostra não for representativa, né? Então, a amostragem para a norma é medição. A incerteza mais a regra de decisão dá previsibilidade. Então, é preciso levar em conta, isso não é levado em conta, é uma coisa que está impregnada no nosso processo. Nós damos um valor, não damos a incerteza. E quando damos a incerteza, não usamos a regra da banda de guarda. Como que seria isso? Bom, se você tem um valor de cor de 100 e a incerteza é de 10 pontos, o produto com 90 está no limite. Isso é a banda de guarda. E, por fim, a acreditação fecha portas à fraude, por conta de tudo isso que eu falei, que são os critérios em que você vai demonstrar para o Inmetro que você tem capacidade de fazer análise. Muito bem. Então, ela exige dados primários, rastreabilidade e auditoria. Difícil é inventar números. Você pode até conseguir, mas é possível identificar se ocorre fraude. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Godoy. Fazer uma foto. Fotógrafo, por favor, vem aqui para o palco para registrar esse momento.
Registrado esse momento especial. Obrigada a vocês.